Olá, você que acompanha as Amazonas Podcast toda semana, vai ver que no programa da semana passada, que está nessa timeline antes, a gente disse que era o penúltimo programa e o que vem depois desse será o último dessa temporada dedicada à Amazônia. Mas enquanto a gente gravava, ou melhor, depois que a gente terminou de gravar essa temporada, no primeiro semestre de 2022, aconteceu uma tragédia na região amazônica, mais especificamente no estado do Amazonas, de onde nós gravamos esse programa, e mais especificamente em Atalaia do Norte, no Vale do Javari. A gente está falando do assassinato do jornalista inglês Dom Philip e do indianista brasileiro Bruno Pereira. E é claro que nós, as Amazonas, que somos daqui, 3 jornalistas que cobrimos essa região há muitas décadas, há quase 30 anos, cada uma de nós, não poderíamos nos furtar de falar de um assunto tão sério e tão decisivo para os povos da Amazônia, quanto é a segurança das terras indígenas, dos povos que habitam, sobretudo, a região da fronteira da região amazônica. Por isso a gente está gravando esse programa extra, tratando exatamente desse assunto, a tragédia do assassinato de Dom e Bruno. Nosso entrevistado de hoje é o Yura Marubo. Ele é assessor jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, especialista em Direito Indígena, servidor público da Secretaria de Educação e hoje vai nos dar entrevista aqui no podcast As Amazonas. E como todos os programas, nós estamos juntas aqui, as 3 Amazonas, além de mim, Aruana Brianese. Tudo bem, Aruana? Oi, gente. Hoje não é um prazer estar aqui falando de um assunto tão difícil, mas é necessário. Então, a gente desviou um pouco aí da nossa rota programada para essa temporada para trazer esse tema. E eu acho que também falar um pouco, né, da trajetória do Yura, que representa bem a importância, né, dessa ação coletiva dos movimentos indígenas, né, que se organizam cada vez mais e cada vez mais juntos. Agora a gente tem até um coletivo de movimentos. E como é importante essa ação coletiva para mudar a nossa realidade. E aqui ao meu lado, Eliege Albuquerque. Boa noite, gente. A gente está gravando de noite, né? A gente não sabe que horas vocês vão assistir. E eu estava comentando aqui com as meninas que a gente nunca debateu, nunca fez uma entrevista nos nossos programas, né? Um assunto tão grave, né? Com um assunto que nos deixa muito triste dele acontecer, mas que... teve um texto do Jonathan, eu esqueci o sobrenome dele, é o editor de meio ambiente do The Guardian esses dias, que ele falava que se essa morte, né, servir para que haja mais visibilidade à Amazônia, né, que ela não é coberta, na verdade, né, ela só é coberta quando acontecem grandes tragédias, não é? Seria já um ganho, infelizmente, né, a gente falar assim, mas é verdade, né, porque a gente sabe que Chico Mendes, vamos todo mundo para o Acre, né, aí morreu a irmã Dorothy, vamos todo mundo lá para Belém, para o Pará, aí morre, né, eles agora, vamos todo mundo para lá, e a gente bem sabe que não teria toda essa visibilidade se tivesse sido só Bruno, né. Tem um cidadão inglês. Então, se ajudar, né, para que haja um olhar maior para a Amazônia, principalmente o olhar estrangeiro, né, eu acho que a gente já está ganhando alguma coisa, né? Yura, a primeira pergunta, então, é minha, que normalmente a gente condiciona assim, quem apresenta pergunta. A gente pode dizer que essa é uma tragédia anunciada? Isso poderia vir a acontecer a qualquer momento, ou, de fato, diante do que foram as declarações que teriam vazado hoje lá da Polícia Federal, que diz que foi uma briga que aconteceu entre eles, você acha que já existia uma animosidade e essa briga provocou isso, ou você acha que houve realmente um planejamento para que isso acontecesse? Então, muito boa noite, né, às Amazonas, podcast As Amazonas, fico muito agradecido pelo convite, também para tratar desse assunto importantíssimo, né, que mexeu nesta última semana com o mundo,
principalmente na área jornalística, no meio de indigenistas, né, ambientalistas, inclusive. E é um processo difícil, inclusive, para quem trabalha e faz esse tipo de trabalho dentro da terra indígena. A questão do Bruno não se pode tratar como a fala do vice-presidente da República, como o superintendente da Polícia Federal, que ele estava na hora errada, com a pessoa errada e no momento errado. Ou seja, não se deve tratar dessas circunstâncias, né? O Bruno estava na hora certa, no dia certo, fazendo o seu trabalho. Quem não estava no horário e no dia certo são as autoridades que abandonaram aquela região. Então, essa pergunta deve ser inversa e não acusá-los, né? E principalmente comprometer a dignidade de duas pessoas valorosas que trabalharam muito, fizeram carreira no meio ambiente em defesa dos povos indígenas. É necessário enaltecer esse lado. Agora, se esse crime foi um acidente de percurso, nós não tratamos dessa maneira. A Univaja, por muito tempo, inclusive dá para fazer até uma enciclopédia de tantas denúncias, de tantos relatórios, com dados, inclusive de via satélite, com georreferenciamento, com pontos geográficos, inclusive, né, indicando o avanço desses criminosos dentro da terra indígena. Tudo isso está nas mãos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, para a ABIN, inclusive, né, Agência Brasileira de Inteligência, inclusive uma pessoa que sempre conhece muito bem o Vale do Javari, não recordo o nome dele. Ou seja, o que a nossa instituição poderia fazer, ela fez. Em contrapartida, foi um processo difícil, porque as autoridades não fizeram nada, mesmo com todo esse aparato de denúncias formais, com documentos oficiais, e nada foi feito. Em decorrência disso, o trabalho continuou, fazendo apreensões, fazendo as viagens dentro das terras indígenas para evitar que esses madeireiros, pescadores, garimpeiros, narcotraficantes pudessem adentrar dentro do território e contaminar os índios isolados. É uma questão muito delicada. Então, o Bruno fazia isso com zelo, com muita responsabilidade. E quando ele começou a fazer essas grandes apreensões, que não são casos pontuais, mas é um trabalho muito árduo durante o ano, ele começou a incomodar empresários que fomentam essas atividades. E não são atividades de valores pequenos, né? São valores de 6 dígitos. E isso, quando você aprende equipamento, pesca, caça, você acaba quebrando quem financia. E, em contrapartida, você deixa o quê? Esses comunitários endividados. Ou seja, esse era o trabalho do Bruno. Não era simplesmente fazer a apreensão por maldade. Era uma questão de salvar os povos indígenas isolados, que não têm nenhum contato, que a imunidade é baixa, e não há outra maneira. Ele estava jurado de morte? Sim. O Bruno já havia, inclusive 2 meses antes de acontecer essa tragédia, ele informou as autoridades sobre as ameaças. Ele falou isso na entrevista para a Folha de São Paulo, né, que a Rosiane fez, que foi publicada. E não só o Bruno, ou seja, todos que ali estão ameaçados de morte. Né? O primeiro caso concreto foi a morte do servidor Maxwell. Ali é um caso concreto. A morte, o assassinato frio daquela forma, foi apenas um aviso. Que ficou por isso mesmo, né? Até agora não foi investigado. Que ficou, realmente. Não tivemos nenhum retorno, inclusive, desse inquérito policial, né, em que fase está, como está, ou seja, não sabemos. E depois, agora, com o caso do Bruno e o jornalista Dom Phillips. Né? Então, é um processo que, a meu ver, tinha como ser evitado. Se as autoridades reconsiderassem, né, os nossos avisos, em tantas outras reuniões,
E nada disso aconteceu. É isso que é mais revoltante, né? Então, assim, esse caso é um caso que a imprensa continua em cima, né? Ontem é péssima a internet lá. Ontem eu consegui falar um pouquinho com o Rubens Valente, né? Um colega nosso, jornalista, que está lá pela agência pública. O Fabiano Maisonave, que é da Associated Press, já voltou. E eu consegui falar, no meio da fala dele, ele mandou um áudio, cortou, e eu não consegui mais falar com ele, porque a internet é péssima, né? Péssimo. Então, quem está lá agora, fazendo matéria, né, tentando investigar, é de uma coragem tremenda, porque a estrutura é péssima, né? Eles foram lá para, vamos encontrar os corpos, voltamos. Então, assim, não significa que tudo acabou, tudo vai continuar, Sim. né? Toda essa... Hoje, isso que eu queria te perguntar, a Amazônia Real traz uma matéria que eles continuam investigando, ao contrário da polícia, e eles estão falando que é exatamente o que você está falando. Uma história que já estava contada, uma história, né, uma tragédia anunciada, né, que o Pelado estava devendo R$80 mil para um colombiano lá, o peruano, que faz exatamente isso que você está falando. Eles estruturam lá para fazer, né, o tráfico de animais e de peixe na época que não é. E o Bruno estava lá incomodando, né? Estava lá incomodando e o jornalista cobrindo isso daí, para denunciar, né? Imagina o livro dele, como é que ia cair, né? Como, né, de uma forma bem clichê, uma bomba, um livro desse ia cair, contando tudo isso, que agora a gente está sabendo, né? Agora, a pergunta é como é que você acha, né, Iura, que isso pode ser frisado para que não fique no esquecimento, como todos os ofícios, todos os alertas que vocês mesmos fizeram? Então, esse é um trabalho delicado, inclusive. O departamento jurídico se encontra em Brasília para estreitar esse tipo de reuniões com o Supremo Tribunal Federal, com o Conselho Nacional de Justiça, com o Senado, com o Parlamento brasileiro, inclusive com o Ministro da Justiça, para criar uma política pública diferenciada para as fronteiras. Inclusive com um pedido de uma GLO para o Vale do Javari, naquela região. Né? Agora vamos aguardar que o governador peça, né, ao presidente da República. Então, é necessário não apenas ficar nas mesas redondas, nos TACs, né, do termo de ajustamento de conduta, que sempre foi feito e em contrapartida não acontece nada, me parece que é um processo de papel, e isso acaba atrapalhando a vida de todos. Principalmente para os índios que já têm um contato, como os marubos, os canamari, os maiuruna, os culina, os curubos, os matis. Porque é justamente este contingente que está protegendo os índios isolados. Existe o contato, existe o etnocídio, existe outras possibilidades de conflito, isso existe, mas isso é dentro da ossada das nações indígenas. Né? Então, isso foge um pouco da legislação, inclusive. Sim. Mas isso é uma outra questão. Agora, frear o avanço dessas organizações criminosas dentro da terra indígena, não cabe à Univaja fazer. Não cabe. A Univaja não pode ser tratada como uma instituição de Estado, uma instituição de polícia, para fazer esse tipo de fiscalização. Por quê? Porque nós não temos, não é nossa competência. E quando você faz isso, você começa a sofrer as ameaças. E não são mais ameaças veladas, como eu sempre digo, são ameaças diretas, explícitas, pontuais. Né? E como que nós vamos se defender? Como é que as nossas lideranças do Vale do Javari vão se defender? Como é que as lideranças de outros estados que vivem também o mesmo processo, talvez muito mais problemático, mas que vivem mais em contexto urbano, próximo e não conseguem resolver? Então, você vê que é um problema muito sério. E quando você nota que as instituições que deveriam fazer esta proteção são simplesmente as primeiras que começam a atacar as organizações indígenas, começam a colocar em xeque a própria instituição, se ela é séria ou não. E isso traz um problema muito sério também. Né? A instituição não consegue fomento para fazer suas atividades. Porque descredibiliza. Sim, com certeza. E no Brasil nós temos um exército de milhões de brasileiros que propaga fake news
frente aos povos indígenas. Já basta o processo colonialista de 522 anos que nós sofremos, ainda temos, em pleno século XXI, pessoas desinformadas que acabam atrapalhando o nosso trabalho como um todo. Nós não devemos tratar as nossas organizações. Tem organizações com problema, mas são pontuais, e é pífio. É menos de 1%. O resto são organizações sérias. E elas estão nesses pontos espalhados no Brasil, nesses pontos cegos, porque ninguém vê, porque o Estado não está presente. Exato. O Estado não está presente, nunca se fez presente. Nunca esteve, né? Eu acho interessante, eu queria que você frisasse isso, porque a gente cobriu, né, muito tempo, e a gente vê que não é de hoje, não é do governo Bolsonaro. A gente pensa que piorou, isso sim, né? Porque ele tem um discurso afrontosamente contra a demarcação das terras indígenas, contra a própria FUNAI. Exatamente, contra a própria FUNAI, a favor de garimpo, né? Então, como é que se fala, um terreno mais fértil. Porém, né, antes a gente não vivia as mil maravilhas, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Então, e é fácil fazer esse tipo de comentário. Se nós pegarmos o processo de Rondon, que passa pelo SPI, e depois chegar à FUNAI, né, que é a instituição máxima hoje para os povos indígenas, você vê que os processos e os problemas são os mesmos. Isso. Hoje está muito mais visível por conta da internet, né? Por conta da tecnologia digital, né? Que você tem um acesso muito mais fácil. Você tira uma foto, o pessoal do Japão estão vendo. Então, isso facilitou a divulgação dessas informações reais, verdadeiras, né? Fazendo com que a população entenda esse processo tão difícil, às vezes até peculiar, que é trabalhar com as organizações indígenas e com as populações indígenas de qualquer canto do país, né? Ah, e no caso do Bruno, é um problema muito mais sério, que o Brasil perdeu talvez o maior especialista de sua geração. Né? E para formar um outro sujeito com as características do Bruno e com o empenho dele, nós vamos levar aí um processo a longo prazo. Talvez nem apareça mais. Né? Então, essa é a tristeza. Né? Você não consegue preparar uma pessoa e depois essa pessoa preparar uma outra pessoa para seguir esse trabalho. Simplesmente se estancou, morreu. A partir daquele domingo para frente, acabou a história do Bruno em relação ao seu trabalho. Agora, o legado é de responsabilidade nossa em levar para frente. Né? Esse zelo, com muita competência. Podem falar qualquer coisa do Bruno, né? Que ele era rude, grosseiro. Isso é uma característica do ser humano. Né? Nós não somos iguais, mas no trabalho era um exemplo. Né? E para exercer o trabalho dele, ele precisou sair, porque senão ele sofreria todas as consequências, principalmente nesse governo. Mas é engraçado, né? Seja qual for, eu nunca o entrevistei, né? A Rosiane Carvalho, que o entrevistou para a Folha de São Paulo, eu conversei com ela e ela me falando de como ele era sério no trabalho dele. Então, assim, como não ser, né? Não conheço, mas como não ser rude quando a gente está defendendo alguma coisa que a gente sabe que a gente não tem força para defendê-la, né? Então, imagino. Porém, aí agora já queria fazer uma pergunta sobre aquele hino lindo que ele canta, né? A primeira vez que eu ouvi e outras vezes que eu ouvi, eu chorei, porque mesmo não entendendo o que ele está cantando, mas ele conta... A melodia é comovente. A melodia é comovente e o jeito que ele canta é tão de coração, é tão natural, com aquele coro lindo, né? Que a gente fica ouvindo. E como é que está essa questão dessa música? Eu ouvi também um rabino cantando em homenagem a ela, coisa mais linda, né? Então é uma música belíssima. E vocês têm uma ideia, né, de fazer com que ela vire um hino mesmo, né? Sim. A ideia de transformar este canto no hino nacional dos povos indígenas ou das nações indígenas e também da resistência é um projeto que deve ser trabalhado, né? Com outras organizações indígenas, com outros povos e outras nações indígenas, para ter este aceite. Mas esse é o desejo, porque este canto, esta melodia, esta entonação, ela traz um sentimento de valentia, de luta, de resistência. Isso, até uma criança que já tem um discernimento consegue entender. E a melodia ela é muito forte. A questão é essa, esta é a tradução.
Não desmerecendo outras músicas que têm as suas importâncias, mas neste caso concreto é algo que deve passar gerações e gerações para que não caia no esquecimento essa tragédia, né, esse crime bárbaro, macabro, inclusive, animalesco, né, também, contra o nosso Bruno. Então, essa canção é do povo Canamari. Ela não tem uma autoria definida, a melodia não tem uma autoria definida, porque ela não foi criada naquele momento, naquelas circunstâncias. Ela faz parte da história do povo Canamari. Né? Da ancestralidade. Então, quem começou foram os anciões, as anciãs, né? E isso veio passando de geração em geração, e hoje, em consequência disso, desse problema seríssimo que ocorreu, a música estourou no mundo todo. Agora, devemos proteger. Inclusive, tem um CD com muitas outras músicas do povo Canamari, que foi, inclusive, premiado. Né? Então, para você ver como é a riqueza dos povos indígenas, que deve ser trabalhado, que deve ser protegido, inclusive estudados com seriedade, com pessoas sérias, né? Para que não roube essa riqueza. Né? Yura, nós tratamos, por falar nisso, né? Nós tratamos de tantas coisas ruins, mas se você aprofundar, o povo indígena, as nações indígenas são muito lindas por completo. Então, a minha pergunta tem a ver com isso, com essa né, a necessidade de que essa cultura e esses povos, né, sejam preservados. A gente tem hoje no Brasil um pacote aí de projetos de lei que ameaçam, né, a existência desses povos. Eu vou citar o PL da grilagem, que é de 2020, o PL da mineração em terras indígenas, que é de 2020 também, e o PL do marco temporal, que é de 2007, ficou muito tempo parado e agora voltou, né? Ganhou força, parece, né, com o atual governo. É possível dizer desses três qual é o pior, qual ameaça mais os povos indígenas? E você acha que eles, quando a gente olha para eles três juntos, assim, eles fazem parte de uma política mesmo de tentativa de exterminar esses povos? Então, no Brasil se inventa e se escreve muitas besteiras, né? E é escrito por pessoas que não conhecem o Brasil, né? Ele vive aquele mundinho, vamos tratar assim, cercado por muros, né, grades, e a pátria fica servindo estes sujeitos. Antes de qualquer coisa, nós devemos entender que o artigo 231 da Constituição é cláusula pétrea. Para qualquer lei que seja ou queiram um projeto de emenda à Constituição, é necessário uma nova Constituição, né? Para que esses três projetos possam, caminhar. Vai ser aprovado? Eu não tenho dúvida, mas será derrubado. São os três inconstitucionais. São inconstitucionais. Você não pode tratar ela enquanto existir o artigo 231 da Constituição. Isso é claro. Muito claro no meio jurídico, né, no meio da advocacia. Agora, para quem não entende, e a população é formada por maioria de pessoas que não têm o conhecimento jurídico, que não têm uma formação, inclusive, né, sobre as leis que regem o país, acaba apoiando este tipo de comportamento de suas autoridades, de seus deputados. Hoje, nós estamos numa situação diferente. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos advogados indígenas, né? Se tinha, era pingado um ou dois, que tinha um processo continental, né, que é o Brasil, para resolver. Hoje não. O Vale do Javari é um exemplo claro disso. O doutor Eliésio, né, que é o nosso procurador da instituição, é o advogado indígena, fala a nossa língua, né? Inclusive entrou com uma ADPF, né, no Supremo Tribunal Federal, venceu todas as causas, né, que ele entrou na Justiça Federal. Por quê? Por conhecimento de causa. Claro. Né? Então, assim, é muito fácil você escrever, né? E a lei, ela é muito clara, inclusive. Né? Não tem como você deixar dúvida, não é como um processo civil. Nós usamos muito a Constituição, ela é muito clara. As leis infraconstitucionais nunca, jamais devem, né, ser o filtro para esse tipo de projeto. Nunca. Então, assim, nós estamos muito atentos. Por quê? Porque nós formamos os nossos profissionais. Nós não dependemos hoje de outros profissionais. Dependemos da nossa gente, confiamos nos nossos profissionais e é assim que vai caminhar. E esses projetos, você pode ter certeza. E no parlamento
quem grita mais, me parece que vence. No Supremo Tribunal Federal, ali é a lei pura. Ainda assim, os indígenas têm feito acampamentos em Brasília para fazer pressão ali, não vai deixar por conta da sorte, de achar que o Supremo vai, né, fazer valer a Constituição. Existe também essa necessidade desse movimento de pressão, não? Não, sim. A pressão, ela existe para mostrar a nossa indignação. E o Supremo Tribunal Federal, ele precisa entender. Não é como o ministro Marques Nunes, né? Entendeu que não, realmente o marco temporal é válido. Se o marco temporal é válido, a partir de 88, como é que fica a história do Brasil antes? Você apaga ela por completo. Por quê? Porque os povos indígenas é a história do Brasil. Claro. Então, assim, o que acontece com esse lapso temporal tão grande da existência do Brasil também deve ser apagado. Então, para você ver como que não tem sentido o marco temporal, não tem sentido esses projetos de lei que afrontam o meio ambiente, que afrontam os povos indígenas, as terras indígenas. Hoje se fala em arrendamento de terra indígena. É possível? Mas tem uns pré-requisitos. E o arrendamento, se não me falha a memória, é um ou duas terras indígenas que deu certo, mas é ali no centro-oeste. É um contexto totalmente diferente. Aqui na Amazônia, como é que você vai plantar o agronegócio, a monocultura? Sim, e principalmente ali naquela região do Vale do Javari, que, como você disse algumas vezes, eu queria, para que as pessoas que ouvem a gente, assistem a gente e não têm aquele conhecimento da região, ali, sobretudo, pelos índios, chamados nas músicas até do Boi de Arredios, né, os índios isolados, a importância que tem em se manter aquela região intacta para esses povos que não têm contato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses povos, para quem não conhece profundamente. Nenhum de nós conhece profundamente, a gente tem algum conhecimento mais do que a maioria das pessoas por dever de ofício. Mas eu queria que você falasse da importância de se manter aquela cultura dos povos indígenas daquela região, quais são esses povos indígenas e se de fato eles são ainda o que há de mais puro e essência mesmo de uma tradição de mais de 500, de 1000 anos e que não tem contato com a nossa cidade, com a poluição, com a comunicação e com tudo que existe na cidade. Qual a importância de manter esses povos? Então, a antropologia explica muito bem isso, né? A partir do momento que você apresenta um copo para um índio isolado, ele já deixa de ser um sujeito daquele mundo. Ele absorveu um novo costume, né? Tomar água num copo como este. E essa essência, ela precisa ser protegida. É como você proteger os seus filhos de hábitos ruins. Seria a mesma coisa. Né? Você não quer que seu filho faça coisas erradas, aprenda coisas erradas, cresça com um comportamento que não seja do meio social, que não envergonhe a família por N motivos. Ou seja, é essa questão que nós defendemos. Ele quer ficar ali de forma essência, isolada, né? Na sua essência, vivendo a sua cosmologia, deixe. Deixe. Porque se você faz o contato e traz ele para o mundo civilizado, qual é esse mundo civilizado que você quer apresentar para esses povos? Que mundo civilizado serve para esses povos? Se esse mundo civilizado não serve nem para mim. Não. Que eu já estou aqui há muito tempo. Né? E o próprio conceito do civilizado, sim, né? O que é civilizado? O governo quer tirar todas as terras, vamos diminuir. Então, você tem milhões e milhões de brasileiros passando fome. Você quer tirar mais 1 milhão de índios diferentes em um contexto como um todo, para viver onde? A terra... Esse conceito eu queria que você continuasse um pouco falando, mas nesse sentido de que é um pouco difícil até de explicar para as pessoas o querer ficar isolado, né? Porque, na verdade, eu acho que essa é a palavra-chave aí na sua fala. Eles querem, né? É a vontade deles, e o direito que né? tem de sua vontade ser mas no senso comum, mas como? Eles não querem ter um celular, eles não querem shopping. E há quem queira, né? Porque não querem ter dinheiro, exato, né? Essa discussão também. Como explicar isso para as pessoas que tem gente, que tem, né? Pessoas. Sim. Gente, não, os índios isolados, né, com os arredios lá da música do boi, que querem ficar isolados, né? Como que você explica isso para as pessoas? Então,
E ele é fácil de explicar, né? As nações indígenas, ela tem um sentimento pela terra. Não é um sentimento de posse. Não, isso aqui é meu, eu comprei, isso aqui ninguém toca. Faz é parte meu, de mim. eu faço. Não. A terra para os povos indígenas tem uma simbologia. A existência desses povos precisam dessa terra. É por isso que ela é garantida pela Constituição. Ela precisa ter um artigo como cláusula pétrea para que eles possam viver. Não é simplesmente tirar o índio, você tirou o índio, não, esses povos originários de sua terra e você coloca na cidade, destruiu a existência. Porque ele não vê, esse território não é dele. Esse é o meu, porque aqui estão meus parentes enterrados, os meus ancestrais, meus antepassados. Então, é um processo. Mesmo que essas nações sejam nômades, ela acaba voltando. Ou seja, ela faz um ciclo e volta no mesmo lugar. Então, essa questão dos povos indígenas é questão de terra. Não a terra que você compra, mas o sentimento, ou seja, faz parte do DNA dos povos indígenas. Essa ligação sagrada mesmo, Sim, né? Isso, uma ligação sagrada. E nós não podemos tratar os povos indígenas isolados como pessoas subjetivas, né? Gente de segunda categoria, enfim, essas nomenclaturas, né, horrorosas que se fala, são pessoas que vivem o mundo dela. Né? E a supremacia de cultura, que eu sempre bato, não pode subjugar esses povos. Claro. Você não pode trazer um Jesus Cristo ocidental e apresentar para esse mundo. Eles têm o Deus dele. Você não pode trazer uma religião e afrontar o deles. Né? Então, mas é incrível que a gente tem tantos exemplos dessa violência ao longo da história, uma violência cultural, digo mesmo, né, de invasão do outro. E a gente olha, recrimina-se hoje nas salas de aula, os livros são cada vez mais críticos em relação a isso. A própria Igreja Católica já fez um meia-culpa do período extremamente violento de imposição de religião. E hoje, quando a gente se depara numa situação como essa, infelizmente se mantém o mesmo discurso. Né? Se repete o que foi feito. É assim, inacreditável como a gente olha para trás, recrimina, mas olha agora e aceita e faz e acha que está certo. Como mudar isso, Yura, na cabeça de uma sociedade como um todo, nas novas gerações, nas escolas? Que tipo de trabalho, que tipo de mensagem uma tragédia como essa de Bruno e Dom pode dar para vocês que lutam por essa causa, ferramentas e elementos para, quem sabe, nas próximas gerações, mudar essa mentalidade? Então, isso é um processo muito, muito lento, né? Talvez não vai ser na geração dos meus filhos, dos meus netos, que a gente possa mudar isso. Isso é uma questão a longo prazo, a outras gerações. O problema é que a gente precisa iniciar. A gente precisa iniciar isso o quanto antes. Essa questão desse tipo de tratamento com os povos indígenas está no DNA das pessoas. Ela ainda é uma herança do Brasil colônia. E nós vemos isso nos livros, né, da educação infantil, os livros do ensino médio, as matérias e as disciplinas, né, das universidades, em pós-graduação, inclusive em mestrado, doutorado, você vê o comportamento e os livros, ele segue um rito. Né, e quando você termina e afunila, é a mesma coisa. Hoje nós temos intelectuais, né, de povos originários. Ayrton Krenak é né, que fala da essência. É um livro que vai trazer outras teses importantíssimas dentro da visão indígena e não na visão colonialista. Então, a gente precisa mudar o conceito nas escolas, a princípio. Porque, caso contrário, nós ainda vamos reproduzir esse biotipo do índio que usa tanga, cocá de pena na cabeça e que faz aquele som horrível, né? Não é isso. Né? Isso é um estereotipo que não existe. Né? Isso é você como subjugar 320 povos indígenas em uma nação só. Não é. Muito pelo contrário. Nós precisamos mudar esse comportamento, porque senão nós vamos continuar ainda fomentando essa política de preconceito, de racismo, né, e subjugando os povos indígenas como um ser inferior. Yura,
Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, né, desse agir coletivo, né? Você é assessor jurídico da Univaja, mas a gente tem aqui COIAB, FOIM, AMAR, tem instituições, né, movimentos históricos aí que têm feito diferença, né? Essa ação coletiva, você acha que isso tem a ver com o jeito indígena de ser, vamos dizer assim? A gente sempre cita, e você acabou de falar que cada, né, povo tem as suas características, mas existe uma coisa que eu acho que é meio comum, e me corrija se eu estiver errada, que é essa coisa mesmo de, por exemplo, em relação à criança, que todo mundo sempre fala, que eu acho tão bonito, que a criança não é só do pai e da mãe, ela é da aldeia, né? Essa construções coletivas que acontecem, né, e o jeito que as organizações funcionam dentro, né, das aldeias, você acha que se reproduz um pouco nessa valorização que a gente vê entre os povos indígenas, desses movimentos, dessas associações se formando, se fortalecendo? Sim, não tenho sombra de dúvidas, né, que as organizações indígenas, da forma como estão constituídas hoje, ela representa a força dos povos indígenas nesse contexto urbano. Né? E é necessário que as nossas autoridades respeitem. Nós não estamos brincando de fazer política indígena. Nós estamos querendo construir, com o poder executivo, legislativo ou judiciário, uma política justa, diferenciada, que atenda os povos indígenas. Né? E não ao contrário, que atenda os interesses dos grandes poderosos no Brasil e no mundo. Então, nós precisamos fomentar esse entendimento e estas organizações fazem esse papel. Em contrapartida, o que nós recebemos é o quê? Essa chacota, né, sem precedentes contra nossas organizações indígenas e também contra os nossos coordenadores e que representam. Né? Nós vemos aí a chacota com a Sônia Guajajara, né, que é horrível você tratar uma mulher que tem uma luta, que tem uma história, e ela não é uma analfabeta indígena, como se fala. A Sônia Guajajara é enfermeira, é professora. Né, se comparar com tantos brasileiros ridículos que não conseguiram ler pelo menos um livro de 10 páginas, se comparar com a Sônia. Né? Assim como a Joênia Wapchana, nossa deputada federal, né, que é doutora, inclusive, na área de direito, para você ver como é que estão os povos indígenas. São lideranças de excelência. Não são excelências montadas para ser político, nós temos uma história. Estas pessoas têm uma história, têm um passado. Pai, tio, avô, tataravô, né, tetravô. Esse passado ninguém conhece, que é justamente o que sustenta essas lideranças hoje. Né? Então, é preciso entender. E para quem nos ouve aqui, né, o podcast da Amazonas, precisa entender isso. Nós precisamos mudar este comportamento. Caso contrário, nós vamos continuar fomentando as nossas lutas com a parceria de pessoas importantes, né, pessoas que já não trabalham mais, que estão aposentadas, mas também fomentam, ajudam, escrevam e conduzem essa política. É assim que deve funcionar. Né? Agora, quem tem o poder de fazer essa mudança não faz. E não faz porque não quer, porque nós temos o caminho. Nós sabemos escrever, nós sabemos compreender. A hermenêutica, ela funciona perfeitamente no nosso meio. Agora, as autoridades constituídas, seja ela a direcionada, seja ela empossada, né, precisa entender. Senão, nós vamos continuar vendo essas tragédias acontecendo de norte a sul do país, que aconteceu com Chico Mendes, que aconteceu com o povo Troari, né, no regime militar, né, que quase foram dizimados, irão continuar, sabe, sendo episódios de um Brasil sinistro, né, um Brasil que precisa tirar essa venda para entender os povos indígenas. Então, assim, contudo, as lideranças que estão surgindo hoje, elas estão preparadas tanto no conceito acadêmico, a experiência de vida, também com o conhecimento indígena de seus povos, né, da sua própria raiz. Então, nós temos um misto. Nós não estamos preparando uma liderança cru para que, como aconteceu, por exemplo, com meu tio, com meu avô, com meu tataravô, que não conhecia, não falava português, como a minha mãe. Chegou na cidade de Atalaia do Norte e não falava português. Eu era espancado na escola, agredido, né, e ela não podia fazer nada. Por quê? Quem que ia defender minha mãe? Então, olha só de onde é que o Iura vem. Né?
E mesmo passando por esse processo todo, a gente acaba terminando o ensino médio, fazendo uma faculdade, fazendo uma pós, virando funcionário público. Ou seja, você vai quebrando barreiras. E ninguém vê isso. As pessoas só vê quando está, sabe, saindo no jornal, olha, eu conheço, eu já estudei com aquele rapaz. Então, esse é o comportamento. Agora, eu não sei de onde veio essa história da minha mãe de vir para a cidade com 2 meninos sem falar português. Sem falar português, que coragem, né? Então, pra educar vocês. isso está no meu, inclusive no meu memorial, né, que eu estou pleiteando um curso de mestrado, e as pessoas perguntam, mas como? Eu não sei, minha mãe não fala e também não gosta de ser questionada sobre isso. Mas atitudes como dela, né? a dela, que gerou e propiciou uma oportunidade de você estar aqui e do jeito que está, eu acho que são essas atitudes que farão a diferença. Sim. Vêm fazendo a diferença e farão cada vez mais daqui adiante, a partir do momento que, como você disse ao longo dessa entrevista algumas vezes, não é alguém externo falando pelos povos indígenas, mas o próprio povo indígena preparado para dialogar com a sua própria narrativa. Eu acho que é isso que se traz hoje e que vai fazer a diferença. E eu agradeço a minha mãe por isso, né? A minha vinda também para Manaus foi uma consequência, né? Eu tive que trabalhar cedo, só mudando um pouco do contexto, para que vocês possam entender. É trabalhando para que meu irmão estudasse, né? Meu irmão, o Jader, o professor Jader, né, estudou na UFAM, terminou matemática e deu aula no Vale do Javari. Hoje está na FUNAI. Aí depois veio a minha outra irmã e mais outra irmã, e agora a caçula, que é odontóloga, né, que se formou agora nesse semestre. Então, para você ver, a minha família tem eu, que é bacharel, o meu irmão, que é professor de matemática, a Alcina, que é enfermeira, a Cristina, né, que é farmacêutica, e a caçula, Cristiane, que é odontóloga. Ou seja, não é uma questão de capacidade. Claro que não. Né? É uma postura de quem quer vencer na vida através da educação. É diferente. Nós, inclusive, a gente se trata, né, que esse final de ano a gente vai se reunir em casa e a gente come sentado no chão, tá, gente? E eu, a minha mãe e o meu irmão, a gente só fala na nossa língua. Né? Nós não falamos português. Isso é até uma ofensa. Então, para você ver, né, como a educação é capaz de mudar. A minha irmã, que é farmacêutica, já está trabalhando na CESAI, ajudando inclusive os nossos parentes. Então, para você ver, esse é o processo. Então, é por conta dessa mudança que os povos indígenas estão começando a trilhar uma forma diferente de existir e coexistir no meio da sociedade. Né? Que é você se formar e você voltar, né, para você fazer esse trabalho. Então, essa é a transformação que nós queremos. E não uma transformação sendo subjugado, nos tratando com discriminação. Ou alguém escolhendo por você, né? Acho que essa é também a palavra-chave. E eu sempre bato nessa tecla profundamente. Nós precisamos mudar nossas instituições, as nossas universidades. Né? A UFAM está praticamente 2 séculos de costa para os povos indígenas. A UEA foi criada, né, para diversificar, para que o profissional chegue nas aldeias, e a gente não vê esse processo. Então, nós precisamos mudar. E quando nós tocamos nesse assunto, parece que é muito sensível, as pessoas não aceitam. Né? Então, não há outro meio. Né? Nós vamos romper essa barreira, e nós já estamos cansados de ficar indignados. Né, com essa tragédia do Bruno, com outras tragédias, com o Chico Mendes, nós estamos cansados de estar indignados. O processo agora é romper essa barreira da indignação. E rompendo é que nós vamos ter o doutor Eliésio fazendo o seu trabalho de excelência, e o Yura ajudando na assessoria jurídica, né, o Paulo, nosso coordenador, fazendo essa frente, o Beto, né, que está em Brasília, que é o nosso representante em Brasília para a Univaja no Brasil e no mundo. Então, diversificando, trazendo essa responsabilidade para cada um, para que a gente possa sempre seguir firmes, fortes e unidos, né, e com bastante valentia para mudar esse contexto, né, dos povos indígenas, principalmente ali da minha região, de onde eu faço parte. Yura, uma aula de cidadania, uma aula de perseverança numa causa. A gente só tem a te agradecer, mesmo no momento de luto,
que é sobretudo para vocês, mas deveria ser, se não é, deveria ser para todos nós brasileiros, né, que temos que enfrentar uma tragédia dessa e tentar justificar para o mundo o injustificável, porque não tem como justificar. Sim. Então, a gente, eu, em meu nome mesmo, da Aruana Eliege, queremos te agradecer o teu desprendimento, a tua disponibilidade de conversar com vocês, com a gente sobre esse assunto, e desejamos assim, muitíssimo boa sorte nessa luta, e conte conosco, comunicadores e brasileiros que entendem o que você está falando, para que a gente mude a cabeça dos brasileiros que não conseguem ainda ter essa sensibilidade. Muito obrigada. Falar da manifestação, né, Dani? Vamos lá. Sábado, né? Tá. É só fazer uma correção, né? Não vai ser mais no sábado. Tá. Foi transferido para o dia 2 de julho. 2 de julho. Isso, justamente porque aconteceu um imprevisto, a gente precisa resolver, né? Sanar para depois fazer esse evento. Aonde vai ser? No Largo São Sebastião, às 16 horas, aqui em Manaus. Então vai ser um ato, né, pela dignidade do Bruno, que está sendo atacado, né, pelas autoridades brasileiras, mas também a gente vai honrar por tudo que ele fez em vida e esse trabalho de excelência. Eu acredito que quem quiser participar está bem-vinda, né, usar uma camisa branca, né, uma camisa de paz. As pessoas acham que é com violência que se resolve violência, mas eu ainda acredito né, que a violência se resolve por meios judiciais, né? A gente precisa ouvir as duas partes, né? A verdade ela não é absoluta, né? É necessário ouvir as duas partes. Por Bruno e Dom, né? Por Bruno, Dom e o Maxwell, que foi assassinado. Né? E nós vamos fazer esse ato em respeito à memória e à vida dessas 3 figuraças que passaram pelo Vale do Javari. E em respeito a Dom, a Bruno, a Max, né, como você falou, a gente agradece você que esteve com a gente até aqui, e a nossa sincera homenagem a essas pessoas que tanto fizeram e o seu legado ainda fará pela região amazônica. Até a próxima. Marinawa Kenade